Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para mais uma aula, continuando aí sobre climas, né? Só que agora nós vamos falar sobre os climas e as atividades humanas. Então, de que forma, né, as atividades humanas são impactadas pelo clima, né? Deixa eu botar bem aqui o meu marca-texto, né? Aí aqui no livro de vocês, nos convida aqui a observar as fotos, né? A primeira foto a gente vê aqui, né? Uma competição de vela, né? De veleiros, né? E na outra a gente vê uma competição aqui de esqui, né? Aí eu pergunto para vocês, uma competição como essa aqui de esqui, quando é que vai ser possível ela ocorrer no Brasil? Gente, o dia disso são nunca, né? Na madrugada, quem sabe, né? Fora isso, nunca vai acontecer Imperatriz também, né? Nunca vai acontecer no Brasil uma competição igual a essa. Porque nós estamos aqui, né, na linha próxima à linha do Equador, o clima absolutamente tropical, né? Então, impossível acontecer, né? Ah, mas lá no Rio Grande do Sul neva. É verdade, mas não o suficiente para formar uma camada de neve espessa como essa aqui, né? E agora vamos olhar aqui para a imagem 1, né? Olha aqui a imagem 1, né? Pergunto para vocês, uma competição igual a essa de vela, de veleiros, ela vai ocorrer, por exemplo, no canal, no Golfo do México, em meio a um furacão? Nunca, né? Senão o pessoalzinho aqui nessas velas aqui iam sair voando, né? E não ia sobreviver ninguém, né? Então ela acontece no mar, mas em determinadas condições, né, para que ocorra, senão não tem como ocorrer, né? Então vamos continuando aí. Desculpa. Em várias ocasiões nesse livro vimos exemplos de interações entre, olha aqui, interações, né? Quando ele fala em interações, ele está falando em quê, né? Interagir, né? Em uma comunicação, né, entre nós e a natureza, né? Entre seres humanos e elementos naturais, quer dizer, é a natureza, né? Vimos, por exemplo, que diversos recursos minerais são extraídos e transformados em produtos pela indústria, que o relevo é modificado para a realização de construções, sim, que as águas dos rios são utilizadas para o quê? Gerar energia, sim, vimos isso. O clima também é um elemento natural que influencia e é influenciado pelas atividades humanas. Então, o clima, ele influencia, né? Você, quando voltar à balada, né? Quando for permitido e realmente for legal ocorrer, né? Você não vai para uma balada, um show aberto no meio da chuva. Se você souber que vai ter essa chuva, você provavelmente vai desanimar, né? De você assistir o show aí, sei lá, do Wesley Safadão, né? Debaixo de um toró imenso. Pouca gente, né? A não ser os fãs mais apaixonados, né? Vão querer ir para um show desse, né? Então influencia, né? Em relação às nossas atividades humanas, né? E também nós influenciamos o clima quando, por exemplo, poluímos, né? Fazemos queimadas, tudo isso interfere no clima, né? Derrubamos florestas, né? O clima daqui da nossa região foi muito mudado de 20 anos para cá. Por quê? Porque a cobertura vegetal, as florestas das proximidades foram todas devastadas, né? E continuam sendo devastadas.
A prática de muitos esportes, por exemplo, depende de determinadas condições climáticas, né? Foi o que a gente falou no começo lá naquelas imagens, né? A vela no mar com furacão não dá. Tem que ser um dia que não tenha furacão, né? Senão não dá para praticar vela. Não é isso? Ok, então vamos seguindo aqui, né? Em alguns países localizados na zona tropical, como o Brasil, atividades esportivas que dependem da neve ou do gelo dificilmente são praticadas. Na verdade, não é praticada, né? Pois os climas quentes que predominam as inviabilizam, né? Inviabilizam. É inviável praticar esqui no Brasil, né? Corrida de trenó no Brasil é inviável, né? Já em alguns países ou regiões localizadas nas zonas temperadas e polar, aí a coisa muda de figura, né? Algumas competições esportivas disputadas ao ar livre são suspensas durante o inverno, como os campeonatos de futebol, né? Eles até fazem futebol, né, no frio, mas quando é uma nevasca, né, que inviabiliza a visão, inclusive a transmissão pela TV, aí realmente não acontece. Devido à forte queda de neve e ao frio intenso, né? Porque frio intenso, não adianta, o cara não vai jogar com 5, 10 quilos de agasalho no escuro, né? Então não tem como se praticar o esporte, no caso o futebol, né? Ou outros esportes abertos. Por outro lado, há atividades que ocorrem em condições rigorosas de clima, como observando que é a questão, né, do esqui, né? Tem que ter temperatura abaixo de zero, senão não tem como ocorrer o esqui, né? Não, o gelo derrete, a neve derrete. Aí aqui, ó, tá falando sobre o filme Jamaica Abaixo de Zero. Esse filme é muito interessante. Inclusive, eu vou aqui botar um trecho dele aqui, que é sobre, né, um grupo de jamaicanos, esportistas jamaicanos, que resolve praticar trenó, né? Resolve praticar trenó mesmo sendo jamaicanos, né? Então é uma situação extremamente, né, confusa, né? Os caras que são tropicais, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Trenó, né? E de repente os caras na Jamaica começam a treinar para competir numa Olimpíada de Inverno, né? Então, neve eles não tem, eles estavam competindo, estavam treinando aqui com o quê? Treinando com trenó, né? Com rodas, né? Treinando com trenó com rodas para depois competir, né? Olha aí, finalmente no gelo. Então não preciso dizer para vocês que o resultado foi uma atrapalhada, né? Mas chamou atenção bastante. Inclusive o Brasil também já teve equipe desse mesmo trenó aí nas Olimpíadas de Inverno, né? Os resultados foram péssimos, né? Mas ok, os diferentes tipos de moradia. Deixa eu botar aqui meu marca-texto. Tá. Os diferentes tipos de moradias construídas ao redor do mundo de forma adaptada às condições climáticas também são um bom exemplo de interações entre o ser humano e o clima, né? Observe as fotografias, né? Aqui, né, residências num local onde neva e neva muito, né? Em regiões de tipo de clima com média de temperatura baixa, podemos encontrar moradias com telhados inclinados, né?
para que a neve não se acumule sobre eles, evitando assim o desabamento ou a mudança de temperatura no interior da casa. Esse tipo de telhado também facilita o escoamento da água quando a neve derrete. Gente, o que ele quis dizer aqui, né? Em regiões onde existe neve, os telhados são todos assim, né? Opa, nem tanto assim. Deixa eu apagar aqui. Os telhados são o mais inclinado possível. Por quê? Porque a neve vai bater aqui e vai o quê? Escorrer. Porque se, por exemplo, você tiver um teto que não for muito inclinado ou que for assim reto, a neve vai acumular e a neve, né, ela acumula e acumula. E vai chegar um momento que o peso vai ser muito grande e esse telhado pode até desabar sobre a cabeça dessas pessoas, né? Então, por isso, em regiões de neve, os telhados têm que ser todos assim, né? Para quê? Para o peso não causar desabamentos, não é isso? Ok? E, inclusive, é o que ele está dizendo aqui, né? Esse tipo de telhado facilita o escoamento, né? Da água quando a neve derrete, né? Já em lugares predominantes, em outros lugares predominam as moradias de teto plano, né? Por ter menor necessidade de escoamento de água. Olha aqui, ó. A cor branca é geralmente usada nessa moradia ajuda a mantê-las mais o quê? Frescas, né? Por quê? Porque a cor branca ela não retém calor, né? Então, normalmente, inclusive aqui na nossa cidade, a gente vê alguns telhados pintados de branco. Por quê? É uma estratégia, né? Para esfriar, né? Para não esquentar tanto, pois a absorção do calor é menor. As cores mais escuras absorvem mais calor do sol que as mais claras. Aí a gente vê aqui, né? Deixa eu ampliar aqui para a gente ver. Olha aqui, ó. Você vê aqui telhados planos, né? Ó. Por quê? Porque nessa região aqui praticamente não chove. Então eles têm telhados mais planos. Aqui é vista facial de Santorini, na Grécia, né? No deserto do Atacama, aqui no Chile, a gente tem lugares onde não tem telhado mesmo, só tem uma cobertura. Por quê? Porque lá não chove de jeito nenhum. Então não tem necessidade de um telhado igual a gente tem aqui com telhas, né, com calhas, né, para escoar a água. Apesar dos avanços técnicos e tecnológicos nos últimos 150 anos, ainda não estamos imunes às consequências relacionadas à intensidade dos fenômenos climáticos. Deixa eu marcar aqui a intensidade dos fenômenos climáticos. Ondas de frio ou calor intenso, chuvas torrenciais, furacões, grandes períodos de seca, nevasca, etc. Mesmo sendo previsto em laboratórios com a ajuda de satélites e computadores, é impossível que contê-los, né? Então, até hoje a gente vive tragédias, né, causadas por ondas de frio, né? Não é nosso caso, mas nos Estados Unidos é muito comum, né, as ondas de frio. Aqui, para nós, calor intenso, felizmente a gente não sofre disso, mas na Austrália, na África, existem esses fenômenos. Chuvas torrenciais, nós vivemos isso, né? Inclusive na nossa cidade aqui nós tivemos há 2 anos atrás alagamentos que deixaram muitas famílias aí fora do lar, né? E algumas pessoas até morreram. Furacões, felizmente nós não temos, né? Mas ali na região do Golfo do México, na Ásia é muito comum. Grandes períodos de seca, nós temos esse fenômeno ocorrendo aqui no Nordeste, né? E nevasca nós não temos, né? Nós vamos ter só nas regiões polares, né?
e temperadas. Ok, agora a gente tem essa atividade aí, gente, para você responder, né? Você vai só copiar no caderno, pesquisar no livro e colocar a resposta, na plataforma, né? Olha a primeira, que atividades estão sendo praticadas pelas pessoas nos lugares retratados? Aí você vai responder. Como o clima influencia as atividades desenvolvidas nos lugares retratados? Está no livro e tá aí você viu aqui no começo desse conteúdo, dessa aula, né? Como o clima do lugar onde você vive interfere nas atividades que você realiza ao longo do ano, né? Aí você vai falar para você ir para a escola, para você ir para a natação, para ir para o curso, né? Se o sol te atrapalha, se o sol te ajuda, se a chuva em determinado período do ano te ajuda ou atrapalha. Então você vai explicar. Então não quero uma resposta explicada. Isso aqui no mínimo, né? Você precisa usar aí 3 a 4 linhas, né? Para você explicar de que forma o clima interfere aí nas suas atividades. Ok, gente? Então, um grande abraço e a gente se vê nas próximas aulas, tá ok? Abraço.